Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ano do evento bacana que está acontecendo aí, Filipossos 2020. Que evento espetacular! E nós, Senac, como parceiros do evento, viemos então trazer para vocês uma live aí, nesse momento de pandemia. A gente tem, o calor humano, aquela falta que faz, mas nós não vamos deixar o evento ser diferente dos outros anos, com toda a animação. Eu fico muito lisonjeado pelo convite esse ano, de estar aqui com vocês. Vou me apresentar. Meu nome é Luciano Avelar, eu estou chefe de cozinha executivo aqui do Senac Minas Gerais e hoje nós vamos trazer para vocês uma brincadeira que é muito interessante e é uma curiosidade, tá? Então fica ligado que logo a seguir eu já vou falar para vocês o que vai ser. Mas antes disso, queria falar um pouquinho sobre a instituição Senac. O Senac é uma instituição que há tantos anos caminha colocando e capacitando profissionais no mercado de todos os eixos. Uma coisa bacana e interessante aí é quando nós viajamos por esse mundão afora e encontramos alunos, colegas que se formou com a gente aí ao longo desse caminho. E eles aí brilhando, independente do eixo, seja na gastronomia, na administração, moda e beleza, qualquer eixo que você possa aderir ao seu conhecimento, venha e contribua conosco aqui no Senac, trazendo um pouquinho do que você sabe e se capacitando para melhorar ainda mais seu desempenho no mercado. E com isso, nós vamos mostrar para vocês o que na gastronomia o que o Senac tem de melhor. E o que o Senac tem de melhor? Pergunta vocês para mim. E aí, Luciano, conta para nós. No Senac nós temos um conceito muito bacana que é ensinar técnica. Ensinar técnica para vocês. Receita, gente, o universo das receitas estão aí. O mundo globalizou. Todo mundo hoje tem acesso à internet, pode fazer suas pesquisas e receitas. E agora, aquele segredinho, você já observou? Aquele segredinho da receita, dizer assim, misture todos os ingredientes. Será que ele é mesmo misture todos os ingredientes? Algum segredo está ali. E aqui no Senac nós nos preocupamos com o quê? Mostrar para vocês cada passo que nós fazemos em gastronomia, como funciona, para que funciona, o porquê funciona, qual a razão de tudo isso funcionar desse jeito e inclusive a técnica de como preparar os alimentos. Técnica de cocção, técnica de preparação, técnica de conservação. Isso, todos nós temos essa capacitação. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês nada mais, nada menos do que uma riqueza de técnicas. Essa riqueza de técnicas, eu convido vocês a assistir essa live hoje aqui conosco. E para isso, eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Nós vamos trabalhar, então, nesta curiosidade, o quê? Aprender quando usar azeite e quando usar manteiga, ou os dois. Você já sabe disso? Se não, vai aprender agora conosco, tá bom? Não deixe e não saia daí. Assista até o final, convido vocês, vamos lá? Vamos para os primeiros passos? Bom, então vamos lá, Aqui nós vamos fazer então a primeira parte. Primeira técnica da aula de hoje. Como eu faço para tirar toda a proteína da manteiga? Aquela parte branca que a gente não gosta de usar, que muitas das vezes queima a manteiga na hora que nós vamos elevar a temperatura da manteiga um pouco mais alto. Então nós precisamos nesse momento ter uma noção básica desse comportamento, dessa matéria-prima, desse insumo, como ela se comporta numa temperatura mais elevada. Muitas das vezes a gente olha aí na cozinha, as pessoas fazem clarificação e aí fica, não pode ferver, ferveu a manteiga, deixa ela de lado, deixa ela descansar durante 3, 4 horas. Então existem várias técnicas. A que eu vou trazer para vocês é muito simples. Vou buscar então aqui uma panela e vou colocar a manteiga nessa panela. Panela ainda fria, tá, gente? Simples assim. Vou então nesse momento aqui, ligar o fogo. Ligar o fogo da panela. Observem que o fogo não pode estar alto, é um fogo médio,
tá? Se a boca do seu fogão tiver duas trempes, dois queimadores, utilize apenas o queimador central. E aqui você vai manter a manteiga até que ela inicie o processo de derreter, até que ela derreta completamente, ok? Enquanto isso, a manteiga aqui começa então a iniciar seu processo de derreter, eu vou mostrar para vocês uma outra técnica, que é, quando eu vou grelhar alguma coisa na manteiga, eu tenho um problema. Se eu não clarificar minha manteiga, a manteiga vai queimar. Ela vai queimar porque eu não tirei a proteína que a manteiga tem. Ela não tem só gordura, ela também tem proteína. Aquela base que o soro mantém quando vai fazer a manteiga. Então, para isso, o que eu faço? Ligo aqui então, vou fazer uma demonstração para vocês. Nós vamos ligar aqui o fogo, deixar a frigideira esquentar um pouquinho, tá? Ela tem que ganhar uma temperatura média. E aí, gente, é muito interessante essa magia que acontece tudo aqui, ó. E é isso que eu vou trazer para vocês, um breve raciocínio para que vocês entendam como é possível fazer esse trabalho de uma forma muito fácil, muito dinâmica. Quando eu coloco no meio da minha frigideira um pedaço de manteiga, eu já observo logo que ela começa a espumar. Ela vai começar a levantar essa temperatura e essa temperatura que ela está levando, ela está evaporando todo o líquido que ainda a manteiga possa ter. E aí ela vai ficando só a conservação de gordura e a proteína, neste caso o soro. Quando ela elimina todo o seu líquido, ela começa ainda assim buscar líquido de alguma forma. Então é onde as temperaturas começam a se elevar. E isso causa o quê? A carbonização da nossa proteína. E isso eu não quero. Quero um grelhado muito mais saudável. Então, quando eu começo a identificar, olhe para vocês identificar a lateral, como está escurecendo. E isso aqui eu não posso deixar acontecer. Então, eu faço uma fusão simples do azeite aqui, olha, em volta da manteiga. A partir desse momento, eu misturo aqui, ó, todo o processo. E olha que interessante essa magia. Isso é técnica, tá, gente? Isso aqui não é... Isso bibliografia não ensina. Isso aqui está em grande escala no decorrer do dia a dia de um profissional. E aqui sim, olha que maravilha. Eu posso agora, se quiser, tá? Olha, como eu não tenho mais... A manteiga parou de queimar, olha só. Observem. Tiro aqui então o resíduo. E olha que interessante, outra técnica. A aula hoje é técnica na cozinha. Retiro aqui um pouquinho de lado e vou retirar essa impureza que está por cima. E essa pureza que está por cima, ela é feita da seguinte maneira, gente. Olha só, com um papel absorvente, tá? Você vai simplesmente passar a gordura no papel. E olha aqui, toda a impureza sai e você fica com uma frigideira limpinha aqui, ó. Só a gordura que você precisa, olha só, para grelhar o que você precisar. Tá bom? Daí, ainda acompanhando essa mesma frigideira, enquanto a nossa outra manteiga vai trabalhando, eu vou mostrar para vocês como é bacana dourar uma batatinha que já foi cozida, que está em rodelas, ó, para a gente fazer a tradicional batata sauté. Olha que interessante. Vocês conhecem a batata sauté, que é aquela em rodelinha, bonitinha? O fogo vai ficando alto e aí é hora de controlar a chama, né? Porque se temperatura muito elevada, obviamente, eu tenho uma carbonização do meu insumo. E olha que legal, eu vou dar agora uma crocância à minha preparação, porque a manteiga não queima mais, olha só. Parou, ó, não tem mais espuma, simplesmente com aquele fio de gordura. Luciano, posso fazer com azeite?
e posso fazer com óleo também? Pode, você pode usar o óleo. Gente, é só um fiozinho que você contorna a manteiga e aí você vai ter este resultado. E aí você não tem mais nenhum problema de queimar a sua preparação. Desagradável, né? Você vai fazer um grelhado, uma coisa bacana, e aí isso acontece a todo momento. Tá ok? Então nós vamos aguardar aqui numa temperatura bacana. A manteiga nesse momento começou a iniciar uma fervura. E eu queria convidar vocês para poder olhar essa parte. Vou só inverter a panela aqui, para que vocês consigam olhar por dentro. Um instantinho. Ok. E olha que interessante aqui, gente. É a parte que eu acho muito importante. A espuma começa a subir. Numa cozinha convencional, o que se faz? Começa a tirar toda essa espuma, ó, que é a proteína da manteiga. Só que o meu ponto de vista relacionado a isso é, você leva um tempo para fazer isso, tá? E além do tempo que você leva para fazer isso, você ainda acaba tirando a gordura, né, da manteiga junto com essa impureza. Então, eu prefiro muitas das vezes deixar que essa fervura se eleve, a proteína vai inverter, ela vai ir para o fundo da panela e a gordura vai ficar imersa. Vou deixar esfriar. Quando esfriar, ele vai chamar decantar, ou seja, uma parte vai para o fundo e a outra parte vai para cima. Então, olha a reação que está acontecendo, ó. Você está conseguindo observar aí na panela? Que bacana lá. A espuma está se desfazendo. Por quê? Entrou no estágio de ebulição. E esse estágio de ebulição mostra que a proteína vai começar a criar cristais, vai para o fundo da panela e aí a gordura sobe, ficando ela decantada. Deixa esfriar um pouco e aí é só escorrer a parte líquida e desprezar a parte sólida que ficou no resíduo ao fundo da nossa frigideira, nesse caso a panela, tá bom? E aí, poucas pessoas fazem dessa forma, né? Mas é a forma onde você vai utilizar muito mais a gordura de uma forma geral, tá ok? Aqui vamos ver como é que está a nossa batatinha, ainda, né? Fritando, vou aumentar um pouquinho o fogo aqui, que agora eu já quero um dourado, né? Quero deixar ela douradinha aqui, para eu mostrar para vocês como é bacana trabalhar essas duas técnicas iniciais que nós vamos mostrar aqui para vocês. Curiosidades, viu, pessoal? Eu acho que é muito importante na cozinha a gente dominar técnica. Dominando técnica, nós vamos saber dominar qualquer preparação e qualquer desafio que a cozinha nos traz. E eu acho que é isso que falta muitas das vezes para um profissional se tornar um profissional de excelência, que é mostrar de fato o que é uma técnica dentro de uma gastronomia. Então, muitas das vezes, não é só saber ler uma receita, é saber interpretar e identificar alguns passos que pode não estar ali abertos para o seu conhecimento, tá bom? Então, é isso que nós chamamos a atenção para vocês. Bom, aqui então nós vamos conseguir continuar a nossa preparação, ó. Já tem o início aqui de um dourado da batata, olha que bacana. Grelhadinha na manteiga. Ok. Mais um instantinho. E detalhe, viu, pessoal? Se vocês fatiarem essa batata um pouquinho mais fina, ela tende a criar um ar interno, então ela vai insuflar. Ela vai ficar toda insuflada, ou seja, vai criar uma bolha por dentro, que a massa por dentro vai ferver. De tão fininha que ela tá, aquela massa da batata ferve e por fora tá toda crocante. Então ela retém ali, então a tendência dela é virar um mini balão e insuflar mesmo. Então ela cria ali um poder por dentro.
E aí, como aquele insuflar vai continuar e a crocância se mantém, a batata fica toda esferificada, não tão redondinha, mas esferificada, lembrando aquela batata chips bem crocante, só que com aquela massinha por dentro. E aí, na hora que sair essa fritura, o que você vai fazer? Uma chuvinha de sal. E aí tá tudo resolvido. Tá bom? Então vamos lá. Nesse momento, ó, eu já não consigo identificar nenhuma espuma mais, tá? Nesse momento eu já tenho uma manteiga extremamente diferente do início, quando ela estava toda espumada por cima. Ela já perdeu toda a espuma dela. Então agora é a hora de identificar se eu já posso desligar. E olha o trabalho, gente. Não tem trabalho nenhum. Olha aqui. Olha que linda que fica a manteiga 100% pura. Olha só. Ela aqui está 100% pura. Olha, todo o resíduo dela está ao fundo. É hora de desligar esse fogo. Por quê? Agora ela precisa decantar. Vocês estão vendo uma espuma por cima dela aqui? Essa espuma tem que sair toda. Quando essa espuma estiver 100% isolada, não existe mais, neutralizou, é hora de virar em uma vasilha onde eu vou conservar essa manteiga. Então é bom você já preparar essa louça para que ela possa trazer para você esse resultado, tá bom? Vamos colocar aqui de lado então a panela. Para a gente continuar observando aqui então a batatinha, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é exatamente esse resultado aqui, ó. De uma batata extremamente crocante, olha que bacana que fica, olha. Frita na manteiga e a manteiga não queimou. Tá, ó. E aí, vão acompanhando aqui para vocês verem a transformação que é esse dourado. Se eu fosse servir essa batata para os clientes, já seria a hora de fazer esse movimento, olha só. Extrair o excesso, porque eu posso utilizar essa batata ainda daqui a pouco, essa gordura, desculpa, em uma outra preparação. Então aqui eu tenho já a batata douradinha, um temperinho verde aqui, ó, para combinar. E uma chuvinha de sal, ó. Olha como foi fácil e rápido, né? Trabalhar aqui um pratinho tão simples e tão bacana, olha só. Confira comigo aqui, ó, um resultado de uma técnica bem sucedida, olha. Desligar o fogo. E agora nós vamos conferir como ficou a manteiga, né? Depois que ela esfriou. Olha só que interessante, é tudo muito rápido, gente. Não precisa esperar 2 horas, 3 horas, 40 minutos, nada disso. Simplesmente assim, ó. Agora confira aqui, ó. Um recipiente, tá? Onde você vai armazenar a manteiga. Uma peneirinha simples só para garantir. Mas antes, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês como fica o resíduo tudo ao fundo. E aí, para não ter nenhum problema, a gente usa a peneira só para reter parte. E aí você vai aqui, ó, com cuidado, você vai fazendo esse escoamento. Olha aqui, ó. E o que é resíduo fica no fundo da panela, mais o que está na peneirinha. E olha que interessante, você tem uma manteiga totalmente clarificada que a partir de agora nós podemos grelhar qualquer coisa nela, que ela não vai ter qualquer interferência aqui na nossa preparação.
tá ok? Ah, Luciano, eu ouvi falar que tem uma tal da manteiga ghee. O que é a manteiga ghee? Manteiga ghee é uma manteiga amendoada, que ela tem uma fervura um pouco maior, ou seja, a manteiga eleva-se ela a temperatura um pouco maior, para ela perder esse dourado, né? Esse dourado bonito aqui, ó. Tá? Ela deixa de ter esse dourado aqui cor de sol e passa a ter um dourado acobreado, que a gente chama de amendoado na cozinha, né? Então é onde dá um sabor um pouquinho mais torradinho, aquela coisa das castanhas torradas, né? Então a gente traz um pouquinho desse sabor. A manteiga ghee nada mais é do que uma manteiga, né, acastanhada aí, e é o passo a seguir deste processo aqui da manteiga, tá bom? Então fica aí a dica para que vocês façam isso nos restaurantes de vocês, no estabelecimento de vocês ou até mesmo na residência de vocês. Quase não se perde, tá? Aproveita muito mais do que ficar tirando espuma por cima da manteiga, que vai sair resíduo de manteiga junto e você acaba perdendo maior quantidade. Então vamos, né, trabalhar ao nosso favor. Economia é dinheiro no bolso, beleza? Vamos para o próximo passo então. Bom, agora nós vamos para uma outra etapa da nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de grelhar. Como grelhar a sua proteína, né? Seja ela carne de boi, de porco, de frango ou até mesmo peixe. Então eu trouxe aqui para vocês uma carne de ave, peito de frango. Todo mundo discrimina o peito de frango porque acha uma carne muito dura, muito seca, fibrosa e que muitas das vezes essa proteína as pessoas não gostam. Falam assim, nossa, eu como uma carne de frango, ela é muito dura. Então a técnica de agora é mostrar para vocês como fazer um peito de frango com aquela extremidade da suculência que você pode imaginar no dia a dia. Primeiro passo, se você comprou um peito de frango e já veio congelado, seca bem ele e deixa ele descongelar completamente, tá? Ó, seca bem o peito de frango. Faço o mesmo aqui com o outro peito. Ok, secar bem. Confira se ele ficou descongelado, tá? Bem descongeladinho, para você não ser pego de surpresa, tá ok? Bom, esse aqui eu vou guardar. Bom, agora retire aqui o que você encontrar de impureza, aquelas gordurinhas que você não deseja. Uma breve triagem aqui na proteína. Ok. E aí, pessoal, olha que interessante. Eu tenho então 2 peitos de frango prontinhos para serem utilizados, tá? E muitas das vezes, por erro, o que as pessoas fazem? Começa a fazer aqueles bife fininho. E aqueles bife fininho porque não tem tempo, não demora para poder cozinhar, fica cru no meio, né? E o peito, quanto mais tempo no fogo, vai ressecar. Então a primeira dica é o seguinte: fazer pequenas lâminas, tá? Pequenas lâminas aqui, ó, no peito de frango. Primeiro passo, medir aqui. Então o que eu vou fazer, ó, nesse sentido aqui, ó, vou fazer pequenas extensões, não muito profundas, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês mais de perto. Ó, como se estivesse trabalhando um xadrez, ó. Olha aqui que interessante, ó. Tá? Ele não tem um corte muito aprofundado, mas eu consigo estar mais perto do centro, tá? O outro, o pessoal fala, nossa, mas esse peito tá muito grande, eu não consigo comer um peito desse tamanho. Não tem problema.
Você pode pegar e cortar exatamente ao meio, olha aqui, ó. Exatamente ao meio, de fora a fora, ó, com a sua faca. E fazer o mesmo trabalho, tá, pessoal? Ó, só que agora mais superficial, ó. Olha aqui que interessante, ó. Da mesma forma. E aqui as mesmas ranhuras, olha só que interessante. Tá? Só de um lado, não precisa dos dois, somente um lado, que é o lado que você vai apresentar para o seu convidado, para o seu cliente. Então, o que eu faço a seguir? Vou temperar. Temperinho básico, não vou muito a fundo não, tá? Então aqui, ó, um temperinho básico que é sal, uma leve chuvinha de sal aqui, ó. A gente costuma brincar na cozinha, né, que faz uma chuvinha, então chove mesmo, né, na cozinha, com sal. Pimenta, pode ser a moidinha na hora ou pode ser já moída, tá? Posso usar algum outro tempero? Pode, pode sim, não tem impedimento, tá? Para que você consiga aqui, ó, uma breve massagem e deixa ele repousar aqui por alguns minutos até você preparar a sua frigideira. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vem a segunda técnica que traz para vocês o diferencial de resultado. Eu tenho muito trabalhado e tenho observado o seguinte: saber o que eu quero de resultado. Se eu quero um resultado com um dourado um pouco mais intenso, tá? Aquele dourado mais intenso, mas eu quero um peito de frango com menor crocância. Aí eu vou trabalhar com o quê? Com o azeite. Quero um peito de frango com maior crocância, estaladiço, mas que também mantenha a suculência. O dourado, talvez nem tanto, mas a suculência tem que acontecer. Então, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o peito de frango com a manteiga que eu clarifiquei. E aí, eu vou ter o quê? Uma crocância maior na minha preparação. E aí, eu convido vocês a conferir isso comigo, ok? Vamos lá? Voltar aqui, pegar então, ligar os dois fogos, tá? Nós vamos fazer em simultâneo, os dois. Chamas com a mesma altura. Podemos então já colocar, nesta panela aqui eu vou colocar o azeite. Existe um outro mito sobre o azeite, tá, pessoal? A gente tem que desmistificar ele desde então. Azeite, tá? E aqui vai a manteiga. Eu vou fazer um em cada frigideira para vocês, tá? Vai ficar um em cada uma delas. E esse maior eu vou fazer em uma delas só para poder mostrar a suculência que fica. A suculência fica independente se é manteiga ou azeite, tá? A crocância é que muda entre um e outro, tá bom? Vamos aqui então. Sempre o lado do corte primeiro na frigideira, para baixo na frigideira. E eu vou adicionar esse outro aqui, ó, lado do corte também para baixo.
Enquanto grelha aqui, nós vamos falar um pouquinho a respeito, tá? Vamos falar a respeito um pouquinho do mito, né? Do azeite. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não posso cozinhar com azeite, nem fritar no azeite, porque o azeite não pode levar temperatura, porque ele faz mal para a saúde. Isso é mito, tá, gente? Por que mito? Toda preparação que eu for fazer com azeite, o azeite, na mais alta temperatura que eu elevar, vai ser a temperatura de fritura. E a temperatura de fritura normalmente é em torno de 160 a 170 graus. E o azeite só começa a saturar a partir de 180. Então, ou seja, entre 180 e 200 graus, ele ainda aguenta, né, uma potência da temperatura do fogo. Então, se eu fritar alguma coisa em 180 graus, vai queimar. Então eu nunca chego a uma temperatura que sature o azeite para eu poder fritar. Os comportamentos na Europa, de uma forma geral, todos eles são feitos com azeite. Todas as frituras são à base de azeite. Eles utilizam o azeite que sai, né, a primeira prensa, que é aquela prensa frio, os melhores azeites, faz uma segunda prensa e ali na última ali, que é o bagaço mesmo, né, da azeitona, eles extraem aquele óleo que vai trazer para nós um resultado, né, que eu posso usar ele na substituição do óleo de soja. Então, gente, muito cuidado com isso na hora que vocês forem defender essa causa. Então, pode sim utilizar o azeite ele está aqui, ele tem as propriedades nutricionais dele super positiva e ele pode ser usado sim para temperaturas mais elevadas. Lembre sempre, até 180 graus, viu? Fica a dica aí para vocês. Bom, vou baixar aqui então um pouco o fogo. Porque o fogo fica mais alto nessa primeira temperatura. E depois, olha aqui, ó, eu posso virar a minha preparação. Esse deixar um pouco mais. Eu vou arriscar mostrar para vocês aqui a diferença que eu virei ao mesmo tempo as duas frigideiras. Então eu tenho aqui, ó, um dourado, que ainda pode dourar um pouco mais, e eu tenho uma carne com uma textura mais macia. E aqui eu tenho o mesmo dourado e tenho, ó, uma crocância na casca. Olha aqui, eu consigo, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui próximo do meu microfone. O barulho de uma crocância, né? Eu tô com o microfone aqui, então eu tenho o barulho aqui de uma crocância maior, tá? Então, gente, ó, a partir de agora, a carne precisa descansar no grelhado, tá ok? Vou então aqui mudar essa temperatura. Deixar grelhar um pouco mais aqui. É muito rápido, gente, é muito rápido esse processo, tá? Então a gente tem que entender quais são os comportamentos do alimento. Primeiro passo. Segundo passo, o que eu quero de resultado? Terceiro passo, entender um pouquinho das quantidades, domínio da técnica e tudo mais, para que eu consiga entregar o quê? Qualidade para o meu cliente, tá? Então isso é muito importante. Aqui, ó. Outra coisa, não vira carne, tá? A carne sempre fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá. Fez o grelhado, atingiu a coloração que você pretende, vira, acabou, deixa ela comportada da mesma forma. Uma outra técnica que eu quero mostrar para vocês. Eu vou tirar esse daqui, maior, para mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Depois a gente volta ele para cá. Entenda o seguinte, vamos lá.
Toda vez que eu colocar a proteína, deixa eu tirar esse pegador daqui para não atrapalhar vocês a visão. Toda vez que eu tirar uma proteína para grelhar, seja ela carne, porco, frango, isso é uma técnica, tá, gente? Coloco a parte que está dobrada, está com corte, para baixo. E vou observando que vai acontecer uma reação de Maillard, ou seja, uma alteração da coloração da proteína, tá? Então, eu vou começar a perceber que a carne, essa parte de baixo vai estar para cima, né? Automaticamente, tá? Aqui dá até para observar, ó. Esse pedacinho aqui a gente consegue observar bem, ó. Vai começando a ficar esbranquiçado, tá? Vai ficando esbranquiçado, 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 até chegar a 50%. Depois que chegou a 50%, aí sim eu vou virar. O interessante é marcar quanto tempo levou este 50%. Vamos imaginar que levou 8 minutos. Quando eu virar essa carne, eu vou marcar simplesmente 2/3 daquele tempo. Ou seja, se levou 8 minutos, eu vou precisar de apenas mais 5 para poder chegar no ponto final. Tá? E aí a carne vai terminar de encontrar a parte branca do lado de cá, termina de encontrar a parte branca do lado de baixo, e aí você tem uma carne extremamente grelhada no ponto que você precisa. Tá ok? Então deixa eu voltar ela aqui para o fogo. E aí sim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a questão do resultado e do dourado. Este na manteiga e este no azeite. Como eu falei para vocês, toda carne precisa de descansar. E aí, gente, nós temos que brincar um pouquinho, né? Cozinha é brincadeira. E aí eu tenho que trazer para vocês essa curiosidade. Olha aqui que interessante. Eu não fiz com a manteiga clarificada, ela não elevou a temperatura. Olha aqui como é que ela não queima, olha, ela fica só com o dourado da proteína. Olha só. Ela praticamente grelhou toda a minha preparação aqui, olha. E eu ainda continuo tendo uma manteiga extremamente clara, para que eu continue usando aqui nas minhas preparações. Olha que interessante, tá? Bom, enquanto isso, o que eu vou preparar aqui? Deixa eu trocar aqui os fogos, né? Ali ainda está naquele momento dos minutinhos. Vou então aqui preparar para vocês o quê? Uma guarnição, porque toda preparação merece um acompanhamento. Nós temos que preocupar com isso, não é mesmo? Então, um acompanhamento é a coisa mais simples do mundo, ó. Eu posso simplesmente aqui, ó, trabalhar. Peguei um dente de alho, uma cabeça de alho, cortei ao meio, ó. E aí, coloco na frigideira. Junto com isso, vou colocar aqui um galho generoso de alecrim. Vai começar a fazer uma fritura legal aqui, bacana, ó. Vou adicionar então vagem já cozida, tá, pessoal? Já cozida. Brócolis também já cozido. E para isso vou trazer também umas uvas passas aqui, ó. Ela vai hidratar nessa própria gordura. Uma chuvinha de sal, importante. E um salteado aqui, ó, muito rápido na preparação. Quando esse salteado estiver pronto, é muito rápido mesmo, tá, pessoal? Então é coisas de minutos, uns minutinhos ou segundos. Aí eu vou adicionar então aqui
uns tomates para acompanhar aqui a minha preparação. Desligou o fogo, tudo pronto. É hora então de montar o prato, porque daí a proteína já descansou, não é isso? E eu consigo montar aqui, ó, um pratinho para vocês, tá ok? Lembrando que montagem do prato sempre busca coloridos, tá? Então o que eu quero aqui, ó, é mostrar para vocês que com simplicidade, planejamento, vocês conseguem montar aí pratos lindos, maravilhosos. Sempre preservando, né, gente, a questão do alimento. Muito importante, tá? Brilho. Aqui nós vamos trabalhar então, ó, extremamente crocante, ó. E extremamente macio. E também tem o dourado da mesma forma. Ah, não vai chegar crocante, que vai, a carne vai ficar seca, tá? Extremamente seca. Então nós vamos aqui, ó, fatiar. Vocês conseguem observar aqui, ó, a umidade que está a carne? E aí, vou trabalhar então um empratamento aqui, buscando a técnica aqui, ó, para vocês. E aqui, vou também utilizar para montar do lado ali. Eu acho que nós merecemos, né, visualizar os dois pratos que também estão extremamente suculentos. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ok? Acompanhando aqui, ó, este prato e essa preparação. Simples. A ideia aqui é despretensão, mas trabalharmos a nossa parte da técnica, né? Que aí nós finalizamos então, ó, o nosso prato, valorizando aí a nossa matéria-prima. Simplicidade e riqueza nos detalhes, tá? É o que eu convido vocês aí a praticarem no dia a dia, tá ok? Para que vocês possam perceber todo esse movimento. E ainda assim, ó, trabalhamos aqui o caldinho, né, que fica desse grelhado, pra gente não perder nada, ó. E aí, pra gente fechar essa etapa do frango, nós vamos trazer aqui, ó, a carnezinha já douradinha. Para que ela possa também sofrer o processo 5 minutos de descanso, tá ok? E agora a gente vai fatiar, né? Depois desse descanso aí de 5 minutos, vamos fatiar aqui o peito de frango.
que é uma coisa que eu gosto de mostrar para todo mundo, gente, e isso é importante demais, é isso aqui, ó. Observem a suculência que fica o peito de frango. Tá? Extremamente suculento. Terminar de cortar aqui. E aqui está o nosso peito de frango grelhadinho, que pode vir acompanhado, guarnecido com qualquer outra preparação, tá? E vocês podem fazer aí no dia a dia de vocês. Simples, despretensioso e muito saboroso. Fácil de fazer, tá? Com 13 minutos, um peito de frango inteiro aí prontinho para sua preparação da sua casa, do seu restaurante, do seu estabelecimento. Surpreenda aí seus convidados, tá bom? Fica aqui a dica e agora nós vamos passar para a próxima etapa. E aí nós vamos dar sequência aqui na nossa aula. E agora eu trouxe para vocês aqui, ó, os filezinhos de tilápia. Mostrar para vocês quando escolher azeite e quando escolher a manteiga. Que aí é uma outra técnica interessante, tá? Então vou usar aqui, ó, primeiro passo, vou temperar os meus 2 filés de tilápia que eu trouxe aqui para vocês. Temperos básicos, sal. Pimentinha. Ok. Um pouquinho de limão aqui, suco de limão, ó. Maravilha. Beleza. Sobrepõe aqui rapidamente, ó, para pegar o tempero por baixo. Faço o mesmo do outro lado. E aí pergunto, no azeite ou na manteiga? Se eu optar por azeite, a base é simples. Neste momento, eu vou aqui então ligar a frigideira. Ligar a frigideira. Adicionar o azeite à preparação. E colocar o filé de tilápia para iniciar o seu grelhado, ok? Então aqui, ao contrário, ponho a parte de baixo primeiro e deixo iniciar aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a outra frigideira, que vai a manteiga. Só que agora é diferente. Nesse momento, eu vou iniciar, antes de aquecer, a adição da manteiga. Menor quantidade de manteiga. Vou passar na farinha o peixe.
só farinha de trigo, tá, pessoal? Ó. E aí sim, levo a preparação para o óleo para que possa ir fritando. Ó. Vão acompanhando lá. É o momento que agora devemos controlar o fogo. Diminuir a chama. E centralizar a chama deste daqui para que ele comece. Aí vão perguntar, mas o fogo frio assim para manteiga, ele é ideal? Sim. Quando você tem um contato da farinha de trigo, a farinha de trigo tem que buscar a umidade, tá? Do produto, neste caso o peixe, busca a umidade do produto do peixe e vai gerando uma crocância, tá? Em volta da sua base onde ela está trabalhando. E isso é importante, porque isso vai dar um resultado diferente na preparação. Lembrando que a tilápia é um peixe muito sensível. Temos que ter o cuidado, inclusive, para virar, tá? Ó, inclina a frigideira para frente e vira para a parte mais alta. Tá? Olha que bonito fica a preparação. E é dar esse tempo mesmo para ela trabalhar. A tilápia você pode ir trabalhando esse embebedamento aqui da manteiga sobre ela. É uma hidratação, ó. Fica legal. Virei o peixe. É hora de tirar. Cuidado, tá, gente? Para não deixar quebrar. Tira do fogo aqui, ó. E reserva. Então aqui nós vamos virar essa tilápia. E lembrar que nesse momento ela tem uma crocância aqui e uma preservação. E é isso que eu vou fazer aqui comparando vocês uma com a outra, ó. Nós vamos fazer agora um comparativo. Também rapidamente, né? Ela se mantém. Lembrando que o peixe é uma proteína que se faz muito rápida, então é muito dinâmico, tá? Essa preparação. Vamos retirar então. Agora eu queria que vocês focassem aqui para vocês verem, ó. Um peixe à base de azeite tem um brilho muito mais intenso, porém não tem a crocância total. Já aqui eu tenho menor brilho por causa da camada que ficou com a farinha, mas eu tenho um prato com muito mais crocância. A crocância por ele está muito mais assertiva, tá ok? E aí, vamos fazer uma montagem básica, né, do prato, nas duas versões. Voltando sempre a brincadeira para a frigideira. Então nós vamos voltar as duas frigideiras para o fogo, todas duas. Essa daqui que está com azeite, tem um pouco menos de azeite, eu vou aumentar essa quantidade. Vou adicionar aqui então cheiro verde picado.
uva passas. Se precisar mais azeite aqui, ó, pode adicionar. Fogo baixo, tá, pessoal? Para a gente preparar um molhinho, tanto para a tilápia quanto para, né? Aliás, desculpa, as duas tilápias, tanto para com azeite quanto para com a manteiga, tá? A gente chama de molho amanteigado ou molho de azeite. Aí aqui sim, ó, uma acidez na preparação, importante. Sal. Desliguem os fogos, todos dois. Pimentinha aqui, ó. Pode ser adicionado aqui um tomatezinho para ornamentação. E vamos lá para mostrar como é que ficaria aqui a finalização desse prato, ó. Trago então tomatinho aqui para compor. Uma uvinha passas aqui. Vou adicionar aqui um pouco do molho à parte, se alguém quiser, né? Ir provando um pouquinho do molho à parte. Sirvo o molho à parte. E rego aqui, ó, na preparação. Que pode estar acompanhado com uma salada, alguma outra preparação contínua aí, tá bom? E aí vamos fazer a mesma coisa com a base de manteiga, ó. Gente, onde eu falo, tem que ter simplicidade e técnica. Eu acho que a técnica ela tem que dominar todos esses parâmetros, ó. Olha aqui, ó. Mais um molhinho, o mesmo molho, para vocês fazerem apenas a comparação entre um e outro, tá? Esse é o convite aí para vocês hoje. Brincarem um pouquinho aí a questão de comparar entre um e outro. Importante aí a gente ter esse parâmetro na nossa rotina, tá? Acabamento de prato é tudo, né? A gente tem que ter esse cuidado de dar o toque, o charme ao prato. E aí nós temos, né, a tilápia feita em dois métodos de gordura diferente, com a manteiga e com o azeite. Bom, gente, e assim vou encerrando essa live de hoje, iniciando aí querendo agradecer a vocês por ter estado aqui conosco, né, nessa apresentação aqui, essa riqueza de detalhes que eu quis trazer para vocês. Espero que tenham tido, né, a propriedade, a partir de agora comecem a praticar todas essas técnicas diferentes que foram passadas para vocês. E o que eu deixo de recado para vocês é o seguinte: cozinha, ela é muito grandiosa, mas o carinho está baseado nas nossas técnicas. E enquanto escola, nós preservamos muito isso. E vocês
observando, né, toda essa mensagem que eu quis dizer para vocês aqui, nada mais é que uma riqueza de técnicas, tá bom? Queria também agradecer aí, primeiramente ao Senac, pela confiança e nomeação, né, de estar aqui hoje com vocês. Agradecer a toda a organização aí do evento, da Flipossos, que apesar, né, de estarmos aí nesse momento de isolamento, de lives e tudo mais, nós não vamos deixar esse evento ser diferente dos demais anos, tá? Agradecer a todos aí pelo convite. Muito obrigado, até um próximo evento e conta com a gente aí sempre, tá? Precisando de nós, acesse lá o nosso site e confira conosco a nossa programação, tá bom? Um abraço!